Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Prazer imenso estar com vocês aqui essa noite, né? Mais uma noite aí, um conteúdo que foi elaborado aí com muito carinho para vocês. Essa noite, nós falaremos de um assunto que, infelizmente, estamos tentando conviver com ele, que são as grandes catástrofes climáticas, né? Vivemos tempos aí de apocalipse climático. Muitos têm falado do aquecimento global, que já há anos vem sendo discutido, né? Tema de debates aí pelo mundo. Mas fato é que nós estamos vendo o nosso planeta passar por uma transição. Estamos tendo uma elevação do nível dos oceanos, desprendimentos de geleiras, né? Imensos blocos, icebergs gigantescos estão se desprendendo. Tudo isso é ação de aquecimento do planeta. Em decorrência disso, estamos vendo, lamentavelmente, incêndios de proporções devastadoras, destruindo aí, né, grandes cidades pelo mundo, não só na Califórnia, como a gente vai falar mais incisivamente esta noite, mas no mundo inteiro. Este lamentável fenômeno, se a gente pode dizer dessa forma, né, tem assolado a humanidade. Os incêndios na Califórnia estão incontroláveis, né? Chegaram num patamar insustentável. Os bombeiros estão fazendo esforços inúmeros para poder resgatar famílias inteiras, né? Porque o bem material a gente corre atrás, trabalha, agora vidas humanas, isso não tem como, é uma perda inestimável. Esta noite nós falaremos sobre teorias conspiratórias que envolvem todo este contexto desses incêndios, né? Muito se especula de que pode ser intervenção do homem, pode ser intervenção climática, como nós estamos falando aqui, e até mesmo um julgamento de Deus. Vamos, né, observar todas essas óticas, ver o que realmente cabe aí como teoria conspiratória e o que de fato está acontecendo, né? Será que está acontecendo alguma teoria? Será que é ação do homem mesmo, criminosa, né? As autoridades estão apurando os fatos, mas a gente também aqui vai apurar os fatos junto com vocês essa noite. Esta viagem incendiária, né? Que nós estamos para fazer. Como sempre, tem o apoio aqui do meu copiloto, o rei dos trocadilhos, Renato Cóstola. Ele está hoje aquecidíssimo, Renato. Altas temperaturas nessa viagem da nave Éticos, Renato? On fire. On fire. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes pensadores da nave Éticos. Sejam muito bem-vindos a esta viagem incendiária. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajude aí a alcançar voos cada vez mais distantes e a alcançar cada vez mais tripulantes, passageiros aí venham fazer parte da nossa nave. É isso aí, Renato. Como falamos aqui, o aquecimento global, né? Essas questões de apocalipse climático, falamos aqui em outros vídeos que tem alguma coisa errada com o Sol, né? Tem um buraco lá de 800 quilômetros, cabe 60 vezes o planeta Terra dentro desse buraco, e é óbvio que a incidência dos raios solares tem chegado no nosso planeta de uma maneira muito mais abrangente. Cada vez está ficando mais quente. E o verão está sendo um verão diferenciado, né? A gente está ficando aqui quase que insustentável. No último verão eu lembro que fez muito calor. No último inverno eu lembro que fez muito calor. Até o último inverno. Já começou aí com um trocadilho aí apocalíptico, né? Mas realmente no último inverno fez um calor insuportável. A gente nem lembrava que estava no inverno, né? Se eu não me engano, foi no inverno que a gente fez um vídeo falando sobre altas temperaturas, né? Tipo, No inverno. acho que foi no final do inverno, começo da primavera, acho que foi em setembro. Se eu não me engano, foi em setembro que a gente fez o vídeo, né? Falando até da questão desse buraco aí do Sol, sol, né? na questão, né, dos incêndios que estavam acontecendo até aqui no Brasil, Sim, tá. em O São Brasil, o Paulo. Brasil passou por uma fase muito difícil também, né? Sim. E até hoje também fica essa questão de se apurar o que aconteceu de fato. Infelizmente, tem pessoas aí que são inescrupulosas, colocam fogo nas plantações para poder criar gado, né? É
isso É, mesmo. e se a Fazer gente pasto. for analisar, é uma questão climática também, né? Porque, ó, hoje é inverno lá no hemisfério norte, né? Sim, E o tempo lá tem as mesmas, vamos dizer assim, tem as mesmas características que o tempo aqui no inverno, vamos dizer, né? exatamente. Tipo, eu até marquei aqui a questão de ser quente, né? De estar numa estação seca e muito quente, né? Muito quente não, né? No inverno não deveria ser quente, né? Mas devido ao aquecimento global, né? Por o inverno ser muito seco e a gente ter altas temperaturas que são incomuns, né? Nessa época do inverno, acontece de ter as queimadas mesmo, né? Isso E a quando, vegetação, né? isso A quando não tem vegetação intervenção colabora. humana, né? Porque a vegetação acaba. Aquela vegetação ali da Califórnia é muito comum a gente ver nos filmes aquele pessoal passando no deserto, aquelas moitinhas É aquela meio seca, redondinha, né? assim, né? Caminhando pela estrada ali, rodando ali. Né? E tem aqueles. É É muito verdade. típico aquilo ali para pegar fogo, É, é é fácil, né? fácil. Mas então, salvo aí algumas, né, reservas de que realmente pode ser ação do homem, né? Ações criminosas que Também. estão acontecendo aí. Porém, né, bom, aí me fez lembrar de Nero. Nero foi o imperador que tocou fogo em Roma, não foi? Sim, E sim. pegou a fama lá de que realmente ele foi um incendiário, mas tocou fogo em Roma lá. Tem várias teorias também, né? E tem várias questões ali, né? Porque diz que ele pôs a culpa nos cristãos, né? De Sim, que os cristãos que tinham tacado fogo, ok. né? Tanto que até no filme de Paulo tem essa questão, né? Naquele filme de Paulo de Tarso, que, Aliás, é um excelente filme, não? Um excelente filme. né? Fala dessa parte aí de estarem e até eles usavam, né? É, os cristãos, né, como coisa para acender a noite, Como tocha, né? como tocha. Isso é muito macabro falar disso, mas aconteceu. Né? Infelizmente aconteceu. Porque a, Sim. a gente tem gordura, muita gordura no nosso corpo, né? E aí é um combustível para manter o fogo Sim. aceso, né? E tem uma teoria também que, inclusive, é muito similar a essa de umas que a gente vai falar aqui, de que ele colocou fogo exatamente porque ele queria construir uma cidade nova. Nero, É. já vamos falar daqui a pouquinho sobre essa similaridade do assunto que nós estamos falando hoje aqui no Éticos, né? Bom, Renato vai trazer uma matéria para gente, logo de cara, exatamente falando dessa questão, né, da uma teoria conspiratória que fala das cidades inteligentes. Uma teoria que diz que, supostamente, fogo na cidade na Califórnia, aí, né, em Los Angeles, teria sido praticado para que se haja uma expansão demográfica ali, né, para construção de cidades de verdade, né, mas cidades modernas. Mas para que o homem venha construir, ele tem que destruir o que já está construído para vir com um propósito diferente, né? É, essa matéria do Estadão aí fala o seguinte, ó, incêndios em Los Angeles alimentam teoria conspiratória sobre cidades inteligentes, né? O planejamento dessa cidade, que está sendo chamada de Smart LA, né? 2028, seria aí um protótipo de uma cidade inteligente. Vale lembrar que 2028 acho que as Olimpíadas seriam em Los Angeles, né? Né? Por isso que eles já querem ter essa Deixar ela cidade. modernizada, né? Isso. Então, mas aí tem que abrir espaço para construção, né? Tem muitas casas ali. Isso é uma teoria conspiratória, tá, pessoal? A gente não está afirmando nada aqui. Mas fala o seguinte, que as postagens alegam que o fogo foi ateado propositalmente para viabilizar essa Smart LA 2028, né? E o que segundo aí o que o Estadão, a equipe de investigação do próprio jornal diz, foi considerado como uma teoria falsa, né? Mas é aquela coisa, a gente não pode também descartar tudo, porque antigamente tudo que vinha ser dado como fake news era de fato. Hoje a gente vê que tem muita coisa aí que fala-se assim, né? Que a teoria é a teoria da conspiração, mas que a conspiração nem sempre é uma teoria. Existe a teoria mais a fundo diz, né, que a família Rockefeller, né, ou Rothschild, não lembro agora exatamente qual das duas é muito parecido o nome delas,
Ah, Eles selecionaram 33 cidades no mundo para que elas passassem por catástrofes que destruiria toda a cidade para que elas fossem reconstruídas. Inclusive, Porto Alegre, que teve a inundação, né, ok. no passado, tá na lista. Tá na Então, lista? inclusive diz que ela faz parte desse plano aí, que ela foi destruída com as enchentes, Uhum. para também ser uma cidade inteligente. Inteligente. Então aí tá. Tem até E o um. Rio de Janeiro também tá na lista. Vou até fazer um trocadilho aqui, Renato, roubar a sua vez, que fala o seguinte, que onde há fumaça, há fogo. Não dá nem pra gente falar que isso daí é uma notícia que não é verídica, porque até que se prove o contrário e se haja uma apuração, pode ser ter sim intuições inescrupulosas por trás de tudo isso, né? Muito bem. Vamos emendar uma matéria na outra. A gente sabe que lá na Califórnia mora muitas personalidades, muitos atores famosos, né? E o Mel Gibson, criador aí de vários filmes, atuou como protagonista e também como diretor em vários filmes, tem ali uma teoria conspiratória peculiar, né? Ele fala o seguinte, né? A matéria fala assim: Mel Gibson expõe teoria da conspiração bizarra sobre os incêndios em Los Angeles, né? Ele fala o seguinte, ó. O ator Mel Gibson ofereceu uma teoria da conspiração selvagem sobre as circunstâncias convenientes, entre aspas, que cercam, né, o episódio aí dos incêndios, né? Gibson, ele questionou em um momento bizarro, né, com as notícias ali, que os incêndios foram comissionados, ou seja, teve aí uma participação de, de um suborno, tipo um suborno, para poder influenciar as pessoas a A grande atearem questão fogo ali, é né? que antes do incêndio acontecer, eles esvaziaram todos os reservatórios de água da cidade. Então não tinha água para os bombeiros combater o incêndio. Isso é complicado. E aí, tipo, como que isso acontece, né? É, Logo antes do incêndio, assim, coincidentemente, sim. foi esvaziado os reservatórios de água É o da, que ele da está dizendo cidade. ali, né? Tá convenientes, entre aspas, né? Foi como se fosse conveniente fazer um incêndio nessas circunstâncias, porque daí é lógico que dificultaria ou impossibilitaria o trabalho dos bombeiros, né? Como é que você vai apagar um fogo sem água, né? Não tem a menor condição, né? É. Ele fala assim: eu sei que eles estavam faltando com a água, né? Deixando as reservas irem por um motivo ou outro. Eles já fazem isso há algum tempo na Califórnia. Na Califórnia tem muitos problemas que confundem a mente sobre por que eles fazem essas coisas. Então aí o Mel Gibson levantou essa lebre, né? Essa enorme lebre aí, para poder também fazer um questionamento aí, uma crítica pessoal sobre o que vem acontecendo lá em Los Angeles. Ele também, inclusive, teve a sua propriedade danificada, assim como muitos outros atores, né? Mas assim, lá não mora só rico também não, viu, gente? Lá também moram famílias que, né, têm também, não tem um poder aquisitivo tão alto quanto essas celebridades, mas são famílias, são pessoas que perdem os seus sonhos construídos ali, veem os seus sonhos e vidas humanas também sendo devastadas pelo fogo. É horrível a gente pensar numa situação dessa, né? Não dá tempo de você fazer nada, é muito atormentador conviver com isso, né? Bom, Renato, a gente sabe que Deus antigamente se manifestava pelo fogo, né? Ele apareceu ali para Moisés na sarça ardente, ele já teve várias manifestações ali, né? Por exemplo, no Monte Carmelo com o profeta Elias, desceu saraivada de fogo dos céus, né? As colunas de fogo ali também, o Êxodo, né? Tem muitas manifestações divinas que agregam aí, Deus associam ele ao fogo. O fogo a gente vê que tem uma ação de purificação, né? O metal passa pelo fogo. Até a própria Bíblia fala que o obreiro vai passar pelo fogo para poder ser aprovado, né? É como se a gente fosse forjado ali no fogo, né? Tem um sentido espiritual a questão do fogo. Você tem algum versículo que você pode estar
contextualizando para a gente aí, relacionado a essas questões dos incêndios, né? Lógico que tem muitas questões de incêndios na Bíblia ligados aí ao julgamento de Deus, né? Você vai explicar melhor para a gente sobre isso? É, Tem algum versículo, Renato, que você queira trazer para a gente aí? no geral, né, sempre que Deus, né, fala que vai lançar fogo, né, ou algo relacionado ao fogo, está relacionado ao juízo de Deus. Assim como ele já ele diz, né, que, né, serão consumidos pelo fogo. Inclusive, né, nessa própria questão aí, né, dos próprios, né, as obras passarão pelo fogo para ver se aquelas obras foram, né, valorosas ou não. E aquilo que não foi será queimado como palha. E muitas vezes ele usa até isso, né, Sim, como é, como fala? Como uma figura de linguagem, vamos dizer assim, né? Como tem em Ezequiel no capítulo 5, 15, no versículo do 4 ao 7, diz assim, ó: como uma parreira é tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e o castigarei. Então ele usa até mesmo a questão, né, da parreira, né, de estar queimando ali a vegetação, a palha, tá. como uma forma de castigo, né? Tipo, ó, se vocês não me seguirem aqui e fizerem as coisas direitinho, vocês vão ser lançados ao fogo. Vão Sim. trazer juízo sobre vocês. Tem uma teoria que Vai. fala, Renato, por exemplo, né, que a gente sabe que o mundo foi assolado pelo dilúvio, né? Meio que se extinguiu através do dilúvio. E aí muito se fala, né? Eu escuto até falar isso há anos, né? Não, agora o mundo não vai mais acabar na água, o mundo vai acabar no fogo. Não, as pessoas ali de mais idade, né? Passam esse costume de que vai acabar com fogo, né? O que você pensa o que sobre isso, Renato? É mais ou menos o que mostra no Apocalipse, né? Da questão do aquecimento, né? Guerras, né? A gente vê aí a questão da bomba nuclear. Bomba nuclear é como se estivesse pegando fogo, né? É Tipo, verdade. né? Então, tipo, Faz sentido, então. inclusive, há até ou eu vi na internet até comparações de que o próprio incêndio na Califórnia parecia que tinham jogado uma bomba nuclear lá, Sim. Falaram mesmo, parecia algo bíblico. né? Alguns tabloides aí até colocaram exatamente esse termo, né? Parecia algo bíblico, algo apocalíptico que estava acontecendo na Califórnia. A gente sabe que em 2023, por exemplo, ali no Havaí, né? Quando aconteceu os grandes incêndios ali que devastaram também propriedades enormes ali no Havaí, teve muita especulação também, muita teoria conspiratória, né? Falaram Sim. que um laser foi direcionado do espaço para ali as ilhas, porque parecia meio que aleatório. Ah, tal casa pegou fogo, tal casa não pegou, pegou fogo até tal ponto, de tal ponto para lá não pegou. Então abriu muito essa questão de, Há também essa teoria né? com relação à Califórnia, né? Da Também arma, existe. arma de energia direta, né? Ah, tá. Inclusive, eles relacionam até com a aparição dos drones, né? Em New Jersey, Ok. né? Porque poderia ter sido acionado por naves não tripuladas, né? Drones. Sim. Poderiam, né? Até dizem que passou por ali antes do incêndio algum tipo de nave com laser verde, tipo Há relatos disso, então. como se tivesse escaneando assim, né, a cidade, assim, sabe quando passa um scanner assim que tem aquela luzinha Sim. que lê ali, ó. Então, são teorias, né, que dizem que pode ser uma Um realmente laser do espaço, é, alguma coisa assim, né? armas de energia direta e até dizem que pode vir da China, né? Sim. Se a China intervindo no ou o próprio Estados Unidos, né, fazendo uma jogada ali contra ele Então, em mesmo. 2023, a China foi a primeira a levantar teorias conspiratórias contra os Estados Unidos na questão dos incêndios aí no Havaí, né? Partiu muito de lá essa questão também dessas alfinetadas que a gente pode dizer, né? Diz as teorias também que se espera um ataque cibernético vindo de Pequim, né, contra os Estados Unidos.
sim. E isso pode já fazer parte desse ataque cibernético. Tem muita coisa acontecendo que é aquela questão, né? Muita coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Renato, a vida imita a arte. Temos vários filmes de bravura com, né, com os bombeiros aí, são as figuras que doam, arriscam suas próprias vidas para poder salvar as outras vidas, né? Eles se adentram aí ao fogo, são os heróis, os verdadeiros heróis desse fatídico advento aí. Mas a gente pode trazer um filme aí que chama Heróis de Fogo. Um filme muito bacana que remonta essa questão da bravura, né? Desses homens que se destinam a darem a sua própria vida para poder salvar a vida de outras pessoas. Neste filme, uma equipe aí, comandada aí pelo chefe dos bombeiros, eles tentam conter um grande e devastador incêndio que está aparentemente fora de controle, aí, muito similar ao que está acontecendo aí na Califórnia, né? E eles fazem uma manobra que às vezes foi até muito mal interpretada por algumas pessoas que não entendiam, né? Os bombeiros, para conter um grande incêndio, eles fazem um outro tipo de incêndio, né? Que chama-se fogo de expansão. Eles montam um incêndio, Renato, para que aquele fogo vá se confrontar com o incêndio que até então está vindo numa direção, eles contrapõem um incêndio numa outra direção. Então, quando os dois incêndios se colidem, tem uma teoria de que o fogo diminui. Então, esse fogo de expansão é uma técnica usada nesse filme, inclusive, vai falar sobre isso. E na Califórnia, por exemplo, há relatos de pessoas que viram ali, né, os bombeiros ateando fogo e tiveram até esse questionamento. Olha lá, mas os bombeiros estão ateando fogo ao invés de apagar o fogo? Mas sim, pessoal, isso é uma grande técnica que os bombeiros se utilizam há anos, né, para poder também conter essa expansão grande do fogo. Chama-se fogo de expansão. Se eu tiver errado, depois o Renato me corrige na edição, mas acho que é isso aí mesmo, fogo de expansão. Muito bem. Infelizmente, à custa de pessoas, de vidas, esse fogo vem consumindo aí casas, rodovias, vegetações, propriedades e ceifando a vida das pessoas. Né? Até o momento, né, que a estatística que eu tenho aqui é de 24 mortes, né? 24 12 mortes. mil propriedades devastadas. O pessoal teve a chance. Não é como um terremoto, por exemplo, né? Não é como um tsunami, que tem ali um breve momento para a pessoa poder sair. No caso do incêndio, dá tempo de sair. Mas teve casos, por exemplo, Renato, que pessoas estão em rodovias, o fogo entra de um jeito que a pessoa não consegue mais sair. E aí, né, lamentavelmente, os carros são incinerados ali. E com pessoas dentro dos automóveis, é uma situação muito complicada, muito horrível de se ver, né, de se presenciar. Mas acontece sim. Nesse filme, Heróis de Fogo, acho que o próprio nome do filme já fala tudo, né? Os homens são heróis de verdade, de fato. Bom, fica as nossas orações para essas pessoas que ainda estão ali passando por esse imenso problema, porque o foco de incêndio não para, ele está progredindo para outras cidades além da Califórnia. Então tá a situação bem descontrolada. O Renato vai trazer uma matéria que fala o seguinte, que o fogo está ultrapassando os limites humanos. Ou seja, a luta dos bombeiros, ela está sendo algo que está passando todos os limites, né? Aqui está uma matéria da revista Exame falando o seguinte: incêndio em Los Angeles ultrapassa limites humanos para ser extinto, né? Confirma o que o Renato está falando ali, que já foram destruídos mais de 40 mil hectares, além de causar a morte de 25 pessoas, Renato. Já aumentou. Essa matéria aí é de 16 de janeiro, está muito atual, está muito... Né? Fala-se a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, né, advertiu que
os incêndios em Los Angeles ilustram os limites dos seres humanos para extinguir incêndios catastróficos. Pediu esforços para se concentrar na prevenção, o que reduzirá não apenas os riscos, mas também os custos associados. Nesta hora a gente não está nem pensando em custos, né? Porque a vida ela está acima de qualquer preço. Mas eles estão lutando a esmo aí para poder conter o fogo e não tá fácil, pessoal. Renato, tem algum outro versículo bíblico que você pode estar trazendo para a gente nesta noite e exemplifica também essa questão, sei lá, de julgamento de Deus? Será que tem algum tipo de associação? Você acha que cabe falar sobre isso? Sim, o próprio Jesus disse ali em Lucas, no capítulo 12, no versículo 49, ele diz assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Né? Aqui nessa passagem ele fala que ele veio, né, para trazer a divisão, né? Fala ali que entre a família haverá discórdia, né? Até por conta da questão da perseguição, né? Do cristão ser perseguido, né? E né, de ter, né, aquele que não está em Cristo, de ter essa batalha, né? Essa perseguição, Espiritual, né? a perseguição, e de que aquele que segue ele é o que será realmente, passará por isso, né? Ileso, vamos dizer assim, né? Será salvo, né? Sim, De toda essa destruição, desse fogo consumidor, né? sim, sim. É, Então, faz faz bem sentido, isso. faz sentido se a gente pensar que, por exemplo, o joio cresce no meio do trigo, né? Então a gente tem, infelizmente, pessoas. Não estou falando que esse incêndio na Califórnia foi feito como uma punição divina, né? A gente não pode também relacionar dessa forma, porque só ele compete julgar. Nós não temos esse poder de julgar o que está acontecendo ali. Mas a gente sabe que a gente está vivendo os últimos tempos, vivendo tempos em que o princípio das dores está muito acentuado, estamos vendo muitas catástrofes acontecendo no nosso planeta. E sim, os grandes incêndios, como este, fazem parte também desse processo do final dos tempos. Então, sim, tá dentro do contexto do julgamento divino. As pessoas que habitam a Califórnia. Tem até um filme que chamava Los Angeles, acho que é a Cidade dos Anjos, uma coisa assim, né? Mas pelo fato de se tornar famosa por conta das grandes celebridades que moram ali, tem muitas pessoas têm aquele conceito de taxar, né, os ricos como sendo pessoas que enriqueceram ilicitamente. Mas não, pessoal. A gente não pode generalizar e, que nem eu falei, estamos longe desse julgamento, né? As pessoas trabalham e são dignas do seu salário, constroem suas casas, ali não moram só personalidades, como eu reiterando aqui, e mesmo que morassem, não nada que os desqualifique. Tem até uma teoria conspiratória que fala do Puff Daddy, né? Puff Daddy ali, como é que é o nome? Sim, P. Diddy, P. Diddy, Puff né? Diddy, É, por conta, né, dos escândalos que aconteceram ali, né, dizem que foi ateado fogo ali para queimar as provas que ainda teriam contra algum artista que poderia vir a ser relacionado aí com os escândalos das festas tem dele. muita coisa do Puff Daddy aí que estão investigando, não sabe se é verdade. Porém, a casa dele não pegou fogo. A casa dele não pegou fogo? Não. É curioso, né? É curioso, a gente tem É, até que pensar sobre isso, né? mas, né, pode ser né, as provas poderiam estar em outros lugares, né, não É, exatamente na casa dele. Mas enfim, mas são é teorias, né? intrigante, Sim, intrigante. são teorias, Intrigante, exatamente. intrigante. E a questão também, né, da questão, né, de Hollywood ali, de ser um centro ali satânico, né, que as Sim, pessoas falam, de ter ali por trás disso tudo aí um mover satanista, né? Então há essa teoria também, né? Que inclusive muitos comentaram
né, que logo após o Globo de Ouro, quando eles fizeram um comentário, inclusive falando de Deus, né, Certo. que o nome dele não foi citado nos agradecimentos dos ganhadores do Globo de Ouro, né? Então dizem que, né, realmente foi uma resposta de Deus por eles terem falado algo assim, né? Essa é uma teoria também, né? Sim, tipo, ó, você viu? Os caras foram lá tirar o sarro de Deus, no dia seguinte pegou Sim. fogo na cidade. É, Então, tem tipo, as uma pessoas teoria dramática também, né? relacionam uma coisa com a outra, É, né? E essa questão, né, de Hollywood, né, da questão do meio cinematográfico ser né, um mover ali, né, conspiratório, né, de saber que existe ali um controle para que os filmes sejam criados através de mensagens preditivas, subliminares, que, né, apoiam a agenda, né, desse povo aí que controlam, né? Então tem toda essa questão aí, né? sim, e faz sentido também, né? É o que eu falei. Onde há fumaça, há fogo. Mas fica-se aí essa enorme indagação, esse ponto de interrogação sobre essa questão que está acontecendo aí, infelizmente, de uma maneira excepcional aí no estado da Califórnia. O governador da Califórnia é Gavin Newsom. Ele está tendo muitos problemas ali, tendo que responder muitas perguntas que, inclusive, nem ele mesmo sabe responder, né? Lamentavelmente, também teve um falecimento de uma atriz, não me lembro agora o nome dela aqui, mas ela participou no filme dos Dez Mandamentos. Acho que ela tinha 95 anos. Foi surpreendida pelo fogo também. Depois acho que você traz o nomezinho dela na edição, Renato. Uhum. Mas ela não conseguiu, né, sair e veio a óbito também. Muito bem. Há aí uma enorme corrente do bem, inclusive dentre os atores cristãos de Hollywood. O Renato vai trazer uma matéria pra gente aqui que exemplifica essa solidariedade aí, mesmo no meio artístico. Eles estão se unindo para poder fazer o que dá para fazer, né, pessoal? Porque o que dá para fazer numa situação dessa? Orar. Se nem os bombeiros estão conseguindo apagar o fogo, que dirá as pessoas, não tem como fazer. Eles estão orando, pedindo chuva, pedindo para Deus trazer chuva, para poder ter um pouco de esperança, né? E acolher, né? Aqueles que estão desabrigados, que estão, Exatamente. né? Acolher, levar alguma provisão, né? Sim, sim. Essa matéria da revista Guia-me, né? A revista cristã, é conteúdo cristão, e fala o seguinte: atores cristãos pedem orações em meio a incêndios na Califórnia. Deus, traga chuva. Esse é o clamor que eles estão fazendo, né? Tem grandes personalidades aí, tem até o Chris Pratt, que é lá Ah, do, sim. do... Inclusive ele podia levar um pouco dessa chuva que tá aqui pra lá, né? Por quê? Ah, Não, porque tá chovendo muito não, aqui. é verdade, Ana. Quem dera fosse para lá essa chuva que tá caindo aqui. Você vê aí, hoje Hoje choveu pra choveu muito em caramba. São Paulo, é verdade. Enchente aí, né? Um monte de gente aí debaixo da água. É verdade. Então, enquanto uns estão, né, pegando fogo, outros estão debaixo d'água. Debaixo d'água. A gente tá vendo isso daí acontecer até aqui no Brasil também, né? O sertão tá com chuvas, né? Onde tinha escassez de água, muita chuva. E a gente está vendo também muitas queimadas, né? Ano passado foi um ano bem apocalíptico aqui para o Brasil também, né? Na Amazônia tivemos muita queima de hectares, né? Na própria Amazônia. Muito bem. Então vemos aí esse ato solidário aí dos atores de Hollywood para com o povo aí da Califórnia, os californianos, né? E tem um outro filme também, chama Em Chamas. O Renato vai pôr um trailer desse filme pra gente assistir aqui. E ele vai comentar um pouquinho que ele acabou de assistir esse filme também. E ele vai fazer a crítica dele aqui. Esse filme Em Chamas, Renato, ele aborda também essa temática dos incêndios. Não por uma visão dos bombeiros, né? Sim, Mas é uma família que mora ali nas regiões montanhosas ali, né? Sempre tem, né? É comum a gente ver ali nos Estados Unidos. ah,
aquela casa, né, de campo ali no meio da montanha, no meio da Sim, sim, floresta, sim, né? sim. E aí começa um incêndio, né? E até tem uma cena interessante aqui, tá meio travado, mas o menino vê os pássaros, né? Dando Dando aquela debanda. debandada e tipo, opa, Tem alguma coisa errada. só que ele tá com a mãe dele grávida ali, o pai tava na cidade, Tá. né? E aí ele corre, né, para tentar salvar a família, né? Tipo, os caras já tentam impedir ele de voltar, né? Porque o incêndio já tá ali na floresta, ele fala: "Não, eu tenho que voltar lá para salvar minha família", Sim. né? Então ele entra com o carro lá, vai, e começa aquela famosa luta ali, né, da família ali para escapar do fogo. Então eles, né, o fogo começa a chegar perto, eles começam a correr ali em meio à floresta, e é meio que essa aí a Aliás, dinâmica do é filme, muito né? parecido com a Eles, realidade que. eles fugindo ali do fogo em meio à floresta, tentando se salvar, e aí eles passam por outras casas, Sim, sim. né? O carro não funciona, tem várias, né? Vários, como é que fala? Obstáculos Vários ali perrengues, né? que vão acontecendo, e até que eles, né? É como um pouco, né? Os filmes mostram, assim, né, os filmes de catástrofe mostram, assim, o pessoal lutando pela sobrevivência, né? Sim. Então fica aí a dica de filme aí, a crítica do Renato aí, em relação ao filme. E a nossa reflexão de hoje, o Renato vai concluir com um versículo bíblico, mas a gente quer primeiro demonstrar aqui a nossa solidariedade, né, com as vítimas que vieram falecer aí em decorrência desse grande incêndio. Diz que é o pior incêndio que os Estados Unidos já enfrentou, né? Então, assim, a coisa tá séria, pessoal, e ainda não acabou, tá longe de acabar. Isso que é o pior. A gente tá falando em 25 mortos aqui, e tudo que a gente não quer é que esse número cresça, né? Se fosse só uma coisa que se limitasse ali às propriedades, né? Seria ruim, lógico, mas não teria vidas humanas envolvidas. Mas infelizmente tem. Fica aí a nossa solidariedade, né? E nós esperamos aqui ter mostrado um pouquinho do que está acontecendo no mundo, né? Renato, tem um versículo bíblico que você possa estar trazendo para a gente que Assim, né? fala sobre essa questão, né? Como você mesmo citou, né? Que é, a, a seguinte, né? A próxima. Primeiro foi o dilúvio, o próximo acabaria em fogo, né? Sim, Em Apocalipse 16, né, 8 e 9 diz, né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. olha só, está no livro de Apocalipse, é um livro de Então, julgamento, né? exatamente. E é aquilo que a gente já sabe, né? O fogo realmente vai consumir tudo. Se farão novos céus, novas terras, né? Nova terra. E o Senhor habitará na cidade que inclusive nem precisará de sol, porque a glória de Deus resplandecerá de tal forma que iluminará e aquecerá toda a cidade. Renato, findamos aqui nessa viagem incendiária, Renato. Como vocês podem ver, chegamos ao fim desta viagem incendiária. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixem aí a sua reclamação, a sua sugestão, a sua opinião, né? A sua reclamação, acho que eu já falei, né? Sua sugestão, opinião, reclamação, pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado de alguma forma, né? Então, né? Lembrando sempre que por trás, né, de todo esse juízo, há uma intenção, né, de que Deus quer que você se volte para Ele, né? Que você entregue sua vida a Cristo, né? Porque no fim é isso que Ele quer. Ele é justo e traz juízo sobre aqueles que não o seguem, mas a grande, né? Ele é longânimo, né? Em se irá, ele é tardio em se irá, ele dá oportunidade para que as pessoas, né? Se voltem para ele. Então busque a Cristo, né? Entregue sua vida a Cristo, confesse Ele como seu Senhor e Salvador, e isso vai te livrar de todo esse juízo aí que
esperamos aí, né? Então, se você chegou até o final, não deixe de ver aí, ouvir a musiquinha de encerramento, fazer o seu comentário, This girl né? is on fire, fire. Né? E não esqueçamos jamais, né? Melhor do que sermos céticos, É isso aí, sermos pessoal. éticos. Sermos éticos. Fiquem Até com breve. Deus Fiquem com e até a Deus. próxima viagem.